Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre o Evangelho com Lígia Simões e Pedro Simões. Agora vamos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedrinho? Que beleza de capítulo, né? Pois é, se você não assistiu os capítulos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar as nossas conversas anteriores. E nesse capítulo começa com o item o jugo leve, uma passagem muito bonita de Jesus, em que ele diz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aí, Lígia Simões, o que a gente pode começar a conversar sobre essa Nossa, passagem? muita coisa. Até porque nessa introdução, não é, com a afirmativa de Jesus, a máxima de Jesus, Kardec ele amarra esses 6 primeiros capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele traz para nós os fundamentos da moral do ensino do Cristo, não é? E nos mostra o caráter consolador do Espiritismo que vai ser trabalhado para nós nas bem-aventuranças que virão nos próximos capítulos, não é? Então, é muito importante para mim, sabe, Pedro, a primeira observação que eu fiz foi de para quem Jesus está falando. Então, eu fui recortar ao longo do capítulo. Ele fala aos deserdados da terra. Ele fala aos fracos, aos sofredores, aos enfermos, aos humildes, aos aflitos. Isso está ao longo do capítulo, nas mensagens do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, que nós sabemos Jesus chama de meus filhos prediletos. Então, olha aqui, que carinho, né? Que acolhimento maior a gente percebe nessa afirmativa: vinde a mim todos vós, meus filhos prediletos. Agora, uma, uma questão interessante é que quando Jesus começa dizendo: vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, ele parece nos sugerir, né, que existe um outro jugo, né? Então, eu me perguntei, como desafio para eu entender essa passagem, né? Jesus nos fala de um jugo leve, como se nos dizendo que nós nos achamos sob um jugo pesado, não é? Por que são pesados os nossos fardos? Em que consiste o jugo leve de Jesus? Então, é importante compreender a primeira observação que você fez sobre para quem Jesus fala, né? Quer dizer, depois de falar que a Terra como lugar de cativeiro, prisão, hospital, né? O mundo de expiações como um mundo em que se concentram ali aquelas pessoas rebeldes à lei de Deus e tudo mais, né? Jesus vem dizer: eu venho para aqueles, para os doentes, né? Para quem está em sofrimento, para quem tá passando por essas dificuldades, para exatamente, né? Os sãos não precisam de médico. Eu venho para quem é enfermo da alma, né? E nós somos enfermos da alma, né? Se alguém ainda não se reconheceu como tal, então é preciso, né, olhar com carinho para perceber, né, as suas próprias limitações. Isso é um lado, né? Você queria fazer um comentário sobre isso ainda? Não, também aqueles que não conseguem ainda compreender, aceitar, vivenciar tudo que Jesus colocou anteriormente, nos mostrando a presença da justiça de Deus nas aflições,
nas aflições que nós vivemos e a nossa responsabilidade em relação a essas aflições, não é Sim, isso? claro. Eu acho que grande parte o Cristo Consolador já está explicado no capítulo 5, Sim, né? sim. Que é exatamente mostrar a justiça das aflições, né? E compreender tudo isso, né? Agora, eu Que gosto de está tudo pensar, certo, é, eu gosto de pensar essa questão do jugo leve e do jugo pesado com uma outra passagem de Jesus, que é a ideia da casa sobre a pedra e a casa sobre a areia, a casa sobre a rocha, né? Rocha. Por quê? Porque nessa passagem, Jesus diz: o prudente construiu a casa sobre a rocha, vem o vento, a tempestade, a casa não cai. O outro, né, constrói a casa sobre a areia, vem o vento, a tempestade, a casa cai. A grande questão é que o jugo leve faz com que a gente passe pelas adversidades de pé, Sim, certo? Porque as adversidades vão vir. O vento e com a tempestade certeza. vai vir, que é exatamente a justiça das aflições, não é isso? Uhum. Então, essa imagem da casa sobre a pedra e a casa sobre a areia é bastante ilustrativa sobre isso. Mas no item jugo leve, ali existem 3 elementos que Jesus vai mostrar, que Jesus não, Kardec vai mostrar, sobre o significado do jugo leve. O primeiro Sim, fala na fé no futuro, que é isso. um tema que a gente já comentou aqui, né? A perspectiva da vida espiritual e tudo mais. A confiança na justiça de Deus, que ele Uhum. vai falar, inclusive sobre a fé no futuro. Ele diz assim: quem nada espera após essa vida ou duvida da justiça de Duvida. Deus, sobre ele caem as aflições com todo o seu peso, né? Todo o seu amargor, né? Então, tanto a fé quanto a justiça são 2 elementos absolutamente centrais para que a gente possa passar com mais leveza, porque é o jugo leve, sobre as adversidades da vida. E o terceiro elemento, né, é o cumprimento da lei. Você sabe que sobre essa questão da justiça divina, nós tivemos uma experiência interessante ainda antes de ontem, que foi acolhermos, conversarmos com uma companheirinha muito entristecida e um pouco revoltada com o fato da desencarnação de seu pai, mas um espírito que desencarnou pela Covid e de uma maneira tão inesperada, e ela nos ligou pedindo para conversar um pouquinho e dizendo do seu estado de espírito. E eu perguntei para ela: querida, vou chamar querida, não vou guardar não, o nome dela, e eu disse: você me diz só uma coisa, você acredita em Deus? E ela disse para mim: olha, Lígia, eu sou católica. Eu não entendo essas coisas de espiritismo, mas eu acredito em Deus. Eu digo, disse uma coisa para mim, mas esse Deus em que você acredita é um Deus próximo de você? Ele está presente nas coisas da sua vida? Vamos conversar um pouco sobre esse Deus como cristãs que nós somos. Você acredita que este Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de justiça, e que tudo que ele faz é por amor a nós? Ela disse: eu acho que acredito. Eu acho que acredito, é, bonitinha. é. Eu disse: pois é, porque se nós acreditarmos, nós vamos buscar compreender, e eu vou até me alongar um pouquinho, porque é muito interessante. Nós vamos perceber, como um amigo gosta de dizer, se chegou o final dessa trajetória aqui, Deus tem planos melhores para essa alma. Quem sabe até evitando sofrimentos futuros. Você acredita que quando eu falei sobre isso,
ela se emocionou e disse: Lígia, o que você está me dizendo? Você sabe que nesses dias de Covid rápido, de repente, meu paizinho desencarnou, nos exames feitos apareceu um carcinoma no fígado, o que parece indicar que se ele resistisse ao Covid, Ele ele ainda sofreria por conta sofreria por do conta disso. câncer. E você está falando isso e eu estou me emocionando, porque ele era médico oncologista. Eu Olha, acho que o papai não suportaria aham. perceber o carcinoma em si mesmo. Eu disse: ô minha filha, para a gente pensar. Então você veja, e aí eu só disse para ela: vamos voltar ao que Jesus nos ensinou, a todos nós cristãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Olha, na hora que a dúvida bater no teu coração, repete em voz alta para você mesma escutar. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade. Faz disso um mantra para trabalhar no teu espírito esse sentido de obediência, de submissão, uma palavra que nós espíritos rebeldes detestamos. Mas é o que Kardec nos pede, submissão à vontade de Deus e à lei de Deus, não é? É isso aí, é isso aí. Essa é a proposta do jugo leve, né? E na medida que também a gente vai cumprindo as nossas obrigações morais, né? A gente vai se libertando de algumas dificuldadezinhas que poderiam aparecer no caminho desnecessariamente. Foi o que a gente já viu também no capítulo anterior, não é isso? E depois, quando a gente perguntou assim, mas por que o nosso jugo é pesado? O item 5 responde para a gente. É pesado porque os homens ingratos se afastaram do caminho reto. É Aham, isso que faz o jugo ser pesado, é. enveredando pelas ásperas sendas da impiedade. Aham. O Aí já é a item 5 mensagem do Espírito já de é a verdade? primeira mensagem do Ah, Espírito de Verdade no item 4. ah. No item 4 ele vai falar de uma outra coisa, né? No item 5? Capítulo 5, não é item 4 mesmo. Peraí, Ah, deixa eu olhar aqui. então não é o Espírito de Não, não, verdade não. ainda. Ainda no item 4, ele passou pelo item 4, mas isso já está no item 5. Não Ah, é? então tá no Quando item ele 5. fala, homens fracos que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não vos afasteis, não afasteis o facho, que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Essas mensagens do Espírito da Verdade são mensagens para serem lidas, né? Nossa, Não, é chocantes. difícil fazer um comentário exatamente sobre elas, porque é muita coisa que tem Muito. para ser comentado aqui, né? Mensagens maravilhosas. Você vê que quando o anterior até o item 5, que eu me adiantei, Kardec vai falar nos itens 3 e 4 sobre o Consolador prometido. Vamos falar um pouquinho antes de voltar à consolação, 2 minutinhos para dizer a importância da advertência de Kardec nesse item, quando ele diz para nós: olha, amai-vos, instruí-vos. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os itens que nela se enraizam. Sede os vencedores da impiedade. Isso é uma advertência. Quando ele diz, são de origem humana os erros que nela se enraizam, Pedrinho, eu fico pensando em como nesses 20 séculos de cristianismo, nós ainda somos, em nossas interpretações, em nossa pouca compreensão da mensagem do Evangelho de Jesus, ainda filhos perdidos,
Porque, na verdade, esses erros de origem humana, e aí vamos lá para a última mensagem do Espírito de Verdade, estão absolutamente enraizados em quê? Em nosso egoísmo, em nosso orgulho, em nosso interesse pessoal. Nós continuamos adaptando a mensagem do Cristo, como nos primeiros tempos do cristianismo, ao nosso interesse pessoal. E agora, talvez, o que seja mais sério é adaptar as próprias palavras que estão na doutrina espírita ao nosso interesse pessoal, porque é como se o espiritismo já fosse um bônus que a gente teve, né? De, olha, agora a mensagem vai vir mastigada. Mas, né? Mesmo assim, a gente se utiliza, e falando português, claro, das palavras do Cristo para tudo o que orienta os nossos interesses. Vigilância, vigilância e vigilância. Para quem? Para os outros, não, para nós mesmos. Ainda vamos em frente. Nesse item do Cristo Consolador, né? Eu acho que vai voltar um pouco a ideia, quer dizer, vai falar muito dessa ideia de que o Espiritismo é o Cristo Consolador, né? Como a gente já sabe, e vai voltar um pouco aquela ideia de que o homem compreende a sua dor, compreende o seu sofrimento, aceita sem murmurar, né? Tem a questão da fé no futuro, né? Coloca a sua existência em perspectiva, né? A perspectiva do mundo espiritual. E uma das passagens do Livro dos Espíritos que eu gosto de comentar muito nesse item, para falar sobre esse item, é para mostrar que, mais uma vez, o Livro dos Espíritos veio para consolidar essa ideia da perspectiva do mundo espiritual, né? Então, a gente vê alguém falando e não tem essa perspectiva, para outra pensar. Perspectiva. Outra perspectiva. Então, a questão 919A do Livro dos Espíritos vai exatamente falar sobre isso, que a doutrina espírita foi feita para eliminar da gente esse falso olhar que acaba trazendo para a gente um jugo pesado, que é o olhar direcionado para as coisas terrenas, sem a ideia da vida futura, sem a ideia de que existe uma continuidade, que a nossa construção a nossa passagem aqui para uma construção muito mais moral, por isso amai-vos antes do instruí-vos, não é isso? Amai-vos o consentimento do coração, que vai trazer a resignação, não é? É importante quando o Espírito de Verdade diz, e eu acho belíssima essa afirmativa dele, quando ele diz para nós, é preciso elevar a nossa resignação ao nível de nossas provas. O que ele quer dizer com isso? Que não tem prova maior do que a nossa capacidade de suportar. Seja qual for o tamanho da nossa prova, nós podemos elevar a nossa resignação ao nível das nossas provas. Lembrando, a resignação está lá no item 8, né, do capítulo 9, estou aqui com o Evangelho na mão, elevar a resignação, lembrando, é o consentimento do coração e a obediência ao consentimento da razão. Muito importante essa passagem. Pois é. Eu acho que a mensagem 6, se eu não me engano... Sim, aos pobres deserdados. Ele traz aqui várias pontuações que são muito, muito importantes, né? Por exemplo, dizendo que nós não estamos sós. Então ele diz, eu sou o jardineiro divino, as vossas almas cultivo no silêncio dos vossos pensamentos, estou convosco, né? E meu apóstolo vos instrui, que seria Kardec, né? Mas essa ideia, né? Olha, eu vos instruo no silêncio dos vossos pensamentos, né? Essa ideia de que às vezes a gente se sente tão sozinho, presença, né? Mas é o Jesus presente, é o Deus em nossas vidas. O quanto Deus está
no seu dia a dia, em todos os momentos da sua vida, porque às vezes a ideia de Deus está distante de nós É, e não nos socorre na nossa necessidade. Agora, é muito importante também quando ele coloca para nós: os bem-amados do Senhor são aqueles que carregam os seus fardos, e a gente já reafirmou, sem murmurar, resignados. Não adianta carregar o fardo murmurando. Mas ele acrescenta: e aqueles que assistem seus irmãos. E isso traz para nós uma outra reflexão, porque muitas vezes a gente, quando se sente sobrecarregado, quando está lá na murmuração, a gente se acha tão tomado dessa queixa, que a gente não tem tempo para mais nada. Não, como é que eu posso, com as lutas da minha vida, fazer alguma coisa? Mas é um fator de alívio para as nossas dores, a importância do trabalho ao próximo, que ele diz por quê, e tem uma expressão linda aqui no nosso texto, quando ele diz assim: o trabalho em auxílio do próximo nos bota em contato com os anjos consoladores, que vêm nos ajudar a consolar o outro, mas nos consolam também. Gostoso demais, né? pois é uma coisa maravilhosa, né? Tudo isso. Então, eu tinha também marcado essa passagem dos que carregam os fardos, né? E tinha marcado essa passagem exatamente com a ideia de que aqueles que carregam fardos são bem amados meus, no sentido de dizer, estamos de fato ali, ombreando com Jesus, né? Ombreando no sentido, claro, né? No labor. Conectados com o Exatamente. pensamento, com o ensino que ele nos traz. Exatamente. E aí a gente vai chegar na parte final, que a gente tem que deixar 5 minutinhos para falar sobre a beleza da mensagem final, que fecha de maneira belíssima o nosso capítulo, quando o Espírito de Verdade disserta para nós sobre abnegação e devotamento, como nos incitando a tomarmos por divisa essas duas palavras, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Nós vamos ver, né, Pedro, que caridade e humildade vão dar Caridade não, suporte. Devotamento e abnegação. Não, Não, caridade e humildade. Tá. sim, Sim. devotamento e abnegação, porque resumem os deveres da caridade e ao que a humildade nos impõe. Hoje nós estamos com uma sonorização de fundo, mas a gente não vai se perturbar, não. Agora é o meu telefone batendo aqui. Nós vamos ver que no capítulo 7, a partir do capítulo 7, as bem-aventuranças vão ser trabalhadas exatamente a partir desses dois elementos, não é, que compõem as duas principais virtudes, que são a caridade e a humildade, em oposição a dois vícios radicais. Eu gosto dessa expressão, quem usa a expressão vícios radicais é o Cosme Massi, que é um estudioso da doutrina, e ele fala que o egoísmo e o orgulho são vícios radicais. Mas a humildade, por exemplo, já vai ser comentada no próximo capítulo, né? Pois que é exatamente os pobres de espírito, né? Introduz, não é? Essa questão da abnegação e do devotamento, diz assim a passagem: a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo, né? Então, essa ideia de ser uma prece contínua, né? Ela faz com que a gente consiga, né, como você falou, se conectar com os espíritos que vêm ajudar o próximo e acabam nos beneficiando, né? Porque a gente acaba sendo esse veículo, né? Então, todas as suas dificuldades, quando, né,
é aquela história quando você está no centro espírita, toma aquele passe e se sente revigorado, revigorado. Mas o devotamento e a abnegação são passe do dia a dia. São passos do dia a dia. É você estar sendo o veículo dos bons amigos espirituais no dia a dia, não precisa estar no centro espírita, né? E quando a gente pensa em abnegação e devotamento, eu vou trazer uma contribuição, viu, Pedro? E a gente tem que dar o crédito, né? Um comentarista da Associação Espírita Allan Kardec, que se chama Orson Peter Carrara. Orson Peter Carrara. Eu não o conheço, não conheci o trabalho dele, mas ele tem um comentário sobre abnegação e devotamento muito interessante, quando ele trabalha exatamente o significado da palavra devotamento e da palavra abnegação. Eu digo para você que isso daria um estudo maravilhoso, né? E quando ele mostra para nós que a abnegação já é um passo a mais no devotamento. O devotamento, né, como uma generosidade e um sacrifício em certas ocasiões, né, desinteresse, mas a abnegação já como uma ação de altruísmo, de dedicação extrema. Muito interessante essa percepção também da abnegação. Ele diz, diferente do devotamento. No devotamento, para a gente depois até pensar isso melhor, se você achar adequado, o devotamento, ele diz que nós somos mobilizados em nossas capacidades internas, sempre o que temos para oferecer, mas doando algo externo a bem do outro, no devotamento. Já na abnegação, nós mobilizamos essas mesmas capacidades, mas doando algo de interno de nós mesmos, que chega muitas vezes nas almas mais elevadas ao sacrifício da própria vida. Eu gostei muito, encontrei esse comentário, ele é um colunista nessa associação, esse comentário dele, mas achei tão bom que digo, eu vou colocar aqui no final, mas depois eu quero refletir melhor sobre tudo isso. Eu acho que não tem devotamento sem alguma dose de abnegação, né? Porque alguma, né? Sem alguma dose de abnegação, porque se você se dedica a um outro ou a uma causa sem abrir mão de coisas que são importantes para você, acaba não sendo exatamente uma devoção ou um devotamento, né? Devoção não, um devotamento acaba sendo uma coisa mais superficial, vamos dizer assim, né? Quando você... Eu acho que talvez não há abnegação sem devotamento, mas há devotamento sem abnegação. Exatamente, exatamente. A abnegação é você abrir mão sempre, e abrir mão significa que você sempre abre mão de uma coisa que é importante. Porque é diferente você abrir mão, se descartar de alguma coisa que não te interessa. Descartar de alguma coisa que não te interessa não é abrir mão. Você só abre mão de alguma coisa que é importante. E isso já marca um certo devotamento, né? Então, com certeza. Mas eu acho que é importante terminar o capítulo aqui do Cristo Consolador com o devotamento e a abnegação, porque em uma mensagem no Evangelho, que agora eu não vou saber exatamente onde está, há uma outra definição de caridade que vai dizer que a caridade é benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Olha só. Caridade, benevolência, a caridade, indulgência e perdão das ofensas. Isso no Livro dos Espíritos. Sim. No Evangelho tem uma outra mensagem, entendeu? Que fala sobre isso. Depois eu posso localizar e eu vou botar aqui embaixo onde é que está essa mensagem. O trecho. Porque viver de forma abnegada e devotada é que vão dar, em grande parte, o jugo leve para a gente. É essa que é a questão.
é agindo dessa maneira, se desprendendo das coisas, se desprendendo de nós mesmos, que nós vamos conseguir ter a vida, a vida mais leve. Né? Encontrando alegria nesse serviço, sim, né? Alegria de viver. Fazer o serviço com alegria. Sim. Tão linda aquela Gabriela Mistral, quando fala do prazer, a alegria de servir, é lindo aquilo. Posso dar uma outra, com todo respeito a Gabriela Mistral, posso... Pode. E agora eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Eu peguei uma passagem de Paulo. Vai procurando vou encontrar. Aí. Vou encontrar aqui, uma passagem de Paulo. E eu acho que eu vou tentar compartilhar aqui essa passagem. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Enquanto você procura aí com calma... Não, já encontrei. Eu vou compartilhar aqui. Já encontrei. Eu ia fazer um outro comentário rapidinho. Mas pode comentar. Não, eu só ia dizer, fechando, né? Já estamos fechando o nosso encontro dessa manhã. Hoje nós tivemos, e vamos pedir desculpas a qualquer eventual companheiro que assista a nossa conversinha dessa manhã sobre o Evangelho. Hoje nós tivemos a companhia de um senhor marceneiro trabalhando aí na sua casa, né? Ou no seu vizinho, não sei bem. É no meu prédio. É no prédio, pois é, mas nós vamos abençoar a pessoa que trabalha. Opa! Olha, isso entrou apareceu aí. Aqui. Ai, que lindo, Paulo. Isso aqui, Paulo, eu botei aqui, terceira viagem de Paulo, que foi quando Paulo estava em Corinto, e ele é chamado por Tiago, isso está em Paulo Estevão, chamado por Tiago, e ele faz uma longa viagem de volta para Jerusalém, e ele sabe que ele vai ser preso, que alguma coisa de ruim vai acontecer com ele, né? Que ele vai ter que dar um grande testemunho. E olha só que beleza a palavra que ele coloca nessa circunstância. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, a abnegação, né? Contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Belíssimo. Excelente lembrança. Que capítulo maravilhoso. Que todos se sintam estimulados a ler de lápis na mão. É isso aí. Anotando todos os aprendizados que nós alcançamos nesse capítulo. Foi uma alegria estar com você nessa manhã. Como sempre, né? E vamos muito pedir frio a Deus, por então. aí? Tá 8 graus, né? Agora já tá uns 12, 13, mas tá friozinho, né? Então tá ótimo. Então... Vamos pedir a Deus que nos abençoe o dia, a semana, a vida, a você, a todos nós, as nossas casas, as nossas famílias, a todas aquelas pessoas que lembramos agora, que todos aqueles que buscam o Evangelho do Senhor Jesus sejam abençoados, né, nos seus corações. E é isso, vamos nos encontrar então na próxima quarta-feira para o capítulo 7, se não me engano é Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso. Tá Até certo? quarta que vem. Pedindo desculpas pelo toque, né? Pelo barulho do telefone. Vicissitudes da existência corporal. Acho que não, hein? Tô brincando. Certo, um grande abraço, tchau.